Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta segunda-feira, 30 de janeiro. Ônibus com time de futebol cai de ponte em Além Paraíba, Minas Gerais. 4 pessoas morreram e 28 ficaram feridas. Explosão destrói uma casa no agreste de Pernambuco e mata um morador no município de Bom Conselho. O Ministério do Meio Ambiente decide usar recursos do Fundo Amazônia para socorrer o povo Yanomami. E ainda, a venda de motos aumenta no Distrito Federal e especialistas alertam para os cuidados no trânsito. Agora, no Brasil TV. Um ônibus caiu de uma ponte nesta madrugada e matou 4 pessoas na zona da Mata Mineira. O acidente foi na BR-116, na altura da cidade de Além Paraíba. O trecho da estrada é uma reta. Esse ônibus atingiu a mureta de proteção e caiu da ponte sobre o rio Angu. Uma altura de 10 metros, um lugar de difícil acesso. O ônibus levava o time de futebol Esporte Clube Vila Maria Helena da cidade de Ubaporanga, em Minas Gerais, onde eles participaram de um campeonato para Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, durante a madrugada, na BR-116, próximo à cidade de Além Paraíba, o motorista do veículo perdeu o controle da direção. O ônibus saiu da pista e caiu de uma ponte, numa altura de aproximadamente 10 metros e num local de difícil acesso. Era um time de futebol, de jovens com idades entre 14 e 17 anos da Baixada Fluminense. Além dos jogadores, estavam no ônibus o motorista e a comissão técnica. 4 corpos foram retirados em meio às ferragens, sendo um adulto não identificado e outros 3 adolescentes. 5 feridos foram levados para a Casa de Caridade de Leopoldina e outros 24 trazidos aqui para o Hospital São Salvador, em Além Paraíba. A Polícia Civil está investigando o caso. Gabriel Landim para o Brasil TV. Um adulto e 3 jovens jogadores de futebol que morreram nesse acidente eram da cidade de Duque de Caxias, aqui na Baixada Fluminense. Eles voltavam de um jogo em Ubaporanga, Minas Gerais. O vídeo feito logo depois do acidente mostra a gravidade do que aconteceu. Desde a madrugada, ligações, mensagens, pouca informação e nervosismo. Era 6 horas da manhã, ele já falando, mãe, não fica preocupada, mas eu tive um acidente. Falei, como assim teve um acidente? Falei, você estava jogando, você não falou que estava vindo embora. Para mim, o acidente dele não era de ônibus, eu nem imaginava que era ônibus que ele teve acidente. Para mim, era eu jogando. Damiana tenta buscar mais informações sobre o estado de saúde do filho, Juan Manuel, de 18 anos. Por telefone, contava as primeiras notícias. Foi o ônibus, entendeu? Virou, foram várias voltas. Eu falei isso, e aí como é que tá o pessoal? Ele falou, mãe, eu não sei se morreu gente, não sei para onde está a pessoa que estava nos treinando. O medo e a tensão tomaram conta da família depois do fim de semana de alegria e conquistas. Ele se moveu para poder conseguir levantar esse dinheiro para poder ir para esse campeonato lá. E, sabe, ele é um moleque batalhador, sonhador e... Agora, de repente, foram para lá, foram campeões, isso aqui é a boa notícia, que eles foram campeões e voltando com uma alegria e, de repente, traz essa tristeza para nós pais. O time que o Juan joga é o Maria Helena Futebol Clube daqui da Baixada Fluminense. Os pais dele me contaram que jogadores e parentes fizeram uma vaquinha para bancar a viagem até Minas Gerais e participar do torneio. O time viajou na quarta-feira à noite. Ele falou, mãe, eu quero viajar para jogar. Eu falei, eu não tenho condições de ir. Ele pegou, pediu no Facebook, no WhatsApp. Poxa, muita gente ajudou para poder ele ir. Sobrou dinheiro para poder ele levar, poder lanchar, fazer alguma coisa. Eu falei, meu filho, vai com Deus e volta com Deus. Aí ele falou, mãe, ganhamos. Eu falei, caraca, que bom, filho. Ele todos felizes ontem. Ontem, depois de vários jogos, os meninos do Maria Helena voltavam com o troféu da vitória. Juan e Darlan, felizes, comemoravam com a taça na mão, que também passou pelo Rodrigo. Esses rapazes sobreviveram. Os nomes das vítimas não foram divulgados. Em Mato Grosso do Sul, um motorista foi levado para a delegacia depois de atingir um motociclista e quase matar uma criança com um carro desgovernado. O acidente foi na cidade de Bonito. O Oswaldo Nóbrega tem as informações. O motorista passou por audiência de custódia e o juiz decidiu que ele vai responder ao inquérito em liberdade, mas terá que cumprir medidas cautelares, como, por exemplo, não pode sair da cidade, tem horário para chegar em casa e deve comparecer às audiências do processo. No fim de semana, ele quase causou uma tragédia no trânsito com um carro desgovernado.
As imagens do acidente são impressionantes. O carro atropela um motociclista que vinha na direção contrária e invade uma autoescola. Por esse outro ângulo, dá para ver uma criança brincando atrás de um vaso de planta, na calçada. É a Maria Luísa, de 5 anos. Ela é arremessada contra a porta de vidro e amortecida pelo sofá da recepção da autoescola. A menina se levanta e corre assustada para os braços do pai, que estava na calçada com ela. O acidente foi no centro de Bonito. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram chamados e o motorista, de 42 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, que constatou que estava alcoolizado. O homem vai responder por lesão corporal culposa e por dirigir embriagado. A menina teve ferimentos leves. O motociclista atropelado foi levado para o hospital com suspeita de fratura no fêmur. O motorista não se machucou. O que chama atenção é que no ano passado, a pequena Maria Luísa sofreu outro acidente causado por um motorista bêbado e sobreviveu. Oswaldo Nóbrega, de Campo Grande, para o Brasil TV. Que imagens impressionantes, né? E uma explosão de um botijão de gás deixou um morto e 4 feridos em Bom Conselho, no agreste de Pernambuco. O acidente foi ontem à noite. O Joab Alves foi até o município e tem outras informações pra gente. Olá para você que está acompanhando o Brasil TV desta segunda-feira. A explosão aconteceu na Rua C, no bairro do Vavá, no município de Bom Conselho, no agreste pernambucano. 4 pessoas ficaram feridas e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, a principal suspeita é que o vazamento de um botijão de gás tenha provocado a explosão e o incêndio na casa. Moradores desesperados registraram socorro às vítimas que ficaram debaixo dos escombros. Ainda de acordo com os bombeiros, 4 pessoas foram encontradas com queimaduras e outros ferimentos. Entre essas 4 pessoas, um senhor de 83 anos que ficou gravemente ferido e acabou não resistindo e faleceu no hospital. Ele foi identificado como Hermílio Alves de Miranda, de 83 anos. As outras 3 pessoas também foram levadas para o hospital aqui da cidade. A dona Josefa Maria Ferreira da Silva, de 46 anos, ela precisou ser transferida para o Recife, para o Hospital da Restauração. Nós entramos em contato com o hospital, que informou que ela está bem e está em observação. As outras 2 vítimas, a Yasmin Ferreira e o Israel Alves, foram levadas também para o hospital e já tiveram alta médica. Durante toda a manhã dessa segunda-feira, moradores, familiares estavam em busca de objetos pessoais das vítimas. Entre esses objetos, os documentos deles. O senhor de 83 anos, que acabou morrendo nesse acidente, já foi enterrado no cemitério aqui do município de Bom Conselho. Voltamos ao estúdio. Os bombeiros de Goiás continuam as buscas por um turista norte-americano que desapareceu em uma cachoeira na Chapada dos Veadeiros. As buscas foram retomadas hoje pela manhã na região onde o turista americano foi arrastado pela enxurrada. Bombeiros concentraram os trabalhos num raio de 12 quilômetros da Cachoeira Raizama, aqui na Chapada dos Veadeiros. 3 cães farejadores, mergulhadores dos bombeiros e um grupo de voluntários de busca e salvamento formado por guias locais ajudaram nas buscas que começaram ainda ontem. Já no final da manhã de hoje, a equipe foi reforçada com mais 11 bombeiros vindos de Goiânia. O turista foi identificado como Raul Jimenez, de 30 anos. Ele é americano, mora em Miami e está desaparecido desde a tarde de sábado. Raul e outras 4 pessoas estavam visitando a cachoeira quando o nível da água subiu rapidamente. 3 pessoas conseguiram sair da água com a ajuda de outros turistas que estavam no local. A 4ª pessoa ficou ilhada por quase 6 horas até ser resgatada por uma equipe do Corpo de Bombeiros. As buscas pelo jovem começaram ontem, mas durante todo o dia de hoje choveu bastante aqui na região, o que dificultou o trabalho de resgate. Hoje, os responsáveis pelo santuário particular onde fica aqui a cachoeira fecharam o local por tempo indeterminado. Até o fim da tarde, o turista norte-americano não tinha sido localizado. E um corpo carbonizado foi encontrado em Palmas, capital do Tocantins. A mulher e o enteado da vítima foram presos em flagrante por suspeita de matar o homem e tentar simular um acidente. O crime teria acontecido na casa da vítima. Segundo a perícia, haviam marcas de sangue na entrada da residência. Foi observado manchas de sangue compatível de arrasto, ou seja, um corpo foi carregado, né? Ou seja, saía dentro do lote e até a manta asfáltica, né? Ou seja, uma pessoa ferida
fez esse trajeto ou fora carregada durante esse trajeto. A suspeita é de que a vítima seja Marcos Ferreira Lima, de 39 anos. Ele era marido de Rosa Rocha Costa, de 38, e padrasto do filho dela, Luiz Fernando, de apenas 18 anos. Os dois foram levados para a delegacia suspeitos de terem cometido o crime. Segundo o delegado adjunto da Divisão de Homicídios, outros 2 homens foram detidos. Um deles, ex-marido da Rosa e pai do filho dela. Depois do acionamento do local do crime, em que nós chegamos lá e tinha um veículo com o corpo dentro, carbonizado, iniciamos as investigações e a princípio eu até falei que poderia ter sido acidente ou poderia ter sido um homicídio. As investigações evoluíram, nós fomos até a casa da vítima, né, encontramos sangue lá, a casa lavada, o que estranhou, e continuando a investigação, a mãe e filha acabaram confessando que pela madrugada tinham matado ele e simulado aquele acidente. Em depoimento, os suspeitos alegaram legítima defesa. Eles alegam, ele era um indivíduo agressivo, estava bêbado, quis bater nela, no filho, nela, já tinha um histórico assim, então que num determinado momento ali para se defenderem, mataram ele a golpes de marreta e martelo. As armas usadas no crime também foram apreendidas. O carro foi encontrado a poucos metros da casa da família, no Jardim Laila, região sul de Palmas. O corpo da vítima estava dentro do carro e já foi localizado queimado. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Palmas. Os suspeitos vão passar por novos depoimentos e podem responder por até 3 crimes. Ainda vou apurar a responsabilidade de cada um, mas nós temos aí pelo menos homicídio qualificado, ocultação e destruição de cadáver e fraude processual. A Polícia Civil do Piauí espera concluir em 10 dias o inquérito que apura o assassinato de um estudante dentro da Universidade Federal do Piauí, em Teresina. O principal suspeito está preso. A Aline Moreira traz os detalhes pra gente. Ainda no sábado, as testemunhas do caso começaram a ser ouvidas, inclusive a amiga que estava com a Janaína momentos antes do crime. O laudo do IML aponta que a Janaína teve o pescoço quebrado e a polícia também afirma que ela foi violentada. Tinha várias marcas de violência pelo corpo. Janaína da Silva Bezerra tinha 22 anos, era estudante de jornalismo da Universidade Federal do Piauí e morreu durante uma calorada na instituição. Ela foi encontrada desacordada nos braços de um homem identificado como Tiago Maílson Silva Barbosa, de 28 anos, isso dentro da universidade. Ele foi preso em flagrante e a justiça converteu a prisão em preventiva, ou seja, por tempo indeterminado. Em depoimento, o Tiago falou que fez sexo consensual com a vítima e que ela teria passado mal depois disso. Segundo a polícia, no local onde Tiago violentou a Janaína, os agentes encontraram um colchão com marcas de sangue e esse material foi apreendido, vai ser periciado. Até agora, a gente não conseguiu contato com a defesa de Tiago. Hoje, estudantes fizeram um protesto em frente à reitoria da Universidade Federal do Piauí, pedindo mais segurança no campus. Em nota, a Universidade Federal declarou que está colaborando com as investigações e que vai ceder imagens de câmeras de segurança para ajudar também. O corpo de Janaína foi enterrado ontem, sob forte comoção e também muita revolta. Aline Moreira para o BR-TV. Um soldado da Polícia Militar da Bahia, suspeito de envolvimento nas mortes de 2 indígenas, se entregou hoje à polícia. Havia um mandado de prisão temporária contra ele. O soldado era considerado foragido. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia não divulgou o nome do policial. Os indígenas Samuel do Amor Divino, de 21 anos, e Nauir Brito de Jesus, de 16, foram assassinados no dia 17 de dezembro, quando saíam do povoado de Montinho para comprar alimentos. Eles faziam parte de um grupo de indígenas que ocupou fazendas no sul da Bahia. Esse grupo vinha recebendo ameaças de fazendeiros. E o governo brasileiro anunciou hoje que, diante da situação dramática dos Yanomami, vai usar recursos da Alemanha doados para o Fundo Amazônia para atender as demandas mais emergentes dessa população.
A situação dos indígenas da reserva Yanomami foi o assunto da primeira reunião do presidente Lula hoje. O encontro no Palácio do Planalto foi com os ministros da Defesa, Direitos Humanos, dos Povos Indígenas e Relações Institucionais, além do comandante da Aeronáutica e da futura presidente da FUNAI, Joênia Wapchana. No fim da manhã, o Planalto divulgou uma nota em que afirma que o presidente determinou que os ministérios atuem rapidamente para impedir o transporte aéreo e fluvial que abastece os garimpos criminosos na reserva e que é preciso dar condições mínimas de saúde para os Yanomami. Dar assistência nutricional e de saúde ao povo Yanomami com alimentos adequados aos seus hábitos e garantir a segurança necessária para que equipes de saúde possam exercer suas atividades nas aldeias também estão entre as prioridades, assim como garantir rapidamente o acesso à água potável por meio de poços artesianos ou cisternas e medir a contaminação por mercúrio dos rios e nas pessoas. Segundo a nota, o presidente determinou que essas ações sejam feitas no menor prazo para estancar a mortandade e auxiliar as famílias Yanomami. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que o Brasil vai usar recursos do Fundo Amazônia, criado em 2008 para estancar o desmatamento na região, para ajudar os Yanomami, uma ação emergencial para combater a fome e a malária entre os indígenas e também combater os garimpos ilegais que se espalharam pela reserva nos últimos anos. A Alemanha já anunciou a liberação de 35 milhões de euros para o fundo. Marina anunciou a medida depois de uma reunião com a ministra da Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha e falou que a população Yanomami foi alvo de uma ação genocida no governo Bolsonaro. Esses recursos do fundo que nós estamos trabalhando é para que haja um aporte de recurso rápido para as ações institucionais, sem prejuízo de suporte a projetos de comunidade no médio prazo. As imagens que nós temos, elas são estarrecedoras, de um abandono completo durante 4 anos. Não tenho dúvida que foi uma atitude genocida em relação às populações indígenas brasileiras e que o governo federal está agindo emergencialmente diante de uma situação difícil em que temos que recuperar as políticas, as instituições, os equipamentos públicos e, ao mesmo tempo, dar essas respostas. Em uma outra frente, o Ministério da Justiça criou um grupo de trabalho para propor medidas contra a atuação de organizações criminosas, inclusive com a exploração do garimpo em terras indígenas. O grupo terá integrantes das Polícias Federal e Rodoviária Federal e um prazo de 60 dias para terminar os trabalhos. Os motivos que levaram à tragédia humanitária na terra indígena Yanomami e que resultaram agora na morte de 570 crianças já vinham sendo identificados por pesquisadores da UNB há 4 anos. As equipes do Departamento de Antropologia lançaram alertas para o governo federal de que o pior poderia acontecer. A falta de equipe médica e de medicamentos para conter o aparecimento da malária e de outras doenças foram os principais indícios, ainda em 2018, de que a terra Yanomami, a maior reserva indígena do Brasil, precisava de ajuda. Eles iam falando da falta de medicamento, da malária crescendo, e aí foi numa escalada, né? Ao longo dos 4 anos foi aumentando vertiginosamente assim, o número de pessoas contaminadas com malária. Isso está até nos dados do Ministério da Saúde, né? Desde 2004, a professora de antropologia da UNB, Silvia Guimarães, estuda os povos Sanomá, uma das comunidades do local. Ela conta que a situação começou a se agravar em 2018. Com o avanço do garimpo e da malária, os indígenas não conseguiam mais se alimentar. Uma dessas frentes, que é o garimpo, ele entra, né, primeiro com o desmatamento e adoecendo a floresta toda. E aí isso mexe no regime de chuvas e mexeu nos últimos anos com as colheitas, né, das roças. Diante da crise humanitária que se formava na terra indígena Yanomami, os pesquisadores da UNB tentaram alertar o governo federal. Eles enviaram cartas à FUNAI e à Secretaria Especial de Saúde Indígena, mas nada foi respondido durante os 4 anos do governo Bolsonaro. A terra indígena Yanomami enfrenta uma grande crise sanitária. Muitos indígenas, principalmente as crianças, estão com malária e desnutrição grave.
Nos últimos dias, mais de 1.000 indígenas foram resgatados em estado grave. Para ajudar no atendimento médico, um hospital de campanha precisou ser montado em Roraima. A maior reserva indígena do Brasil sofre com o avanço do garimpo ilegal. O mercúrio, usado pelos garimpeiros, atinge o rio que abastece as comunidades indígenas. Os alimentos e a água ficam contaminados. Nos últimos 4 anos, a terra indígena também sofreu com os cortes de recursos do governo federal. É importante, então, reestruturar o serviço de saúde, voltar a proteger a terra indígena para que isso não ocorra mais, né? E acho que punir os responsáveis por essa calamidade toda que está acontecendo, né? Nós não conseguimos contato com a assessoria do ex-presidente Jair Bolsonaro. A seguir, a animação do setor de turismo em São Paulo com a chegada do Carnaval. Brasil TV de volta falando do aumento da venda de motos no Distrito Federal nos últimos 2 anos. Muita gente escolhe a moto por razões financeiras, mas como tudo na vida, tem os pontos positivos e negativos. É preciso também considerar os riscos no trânsito. Foi pensando nas finanças de casa que o Ivan decidiu comprar uma moto. Apesar do gasto com a nova aquisição, a moto ajuda o professor a complementar a renda. É que aos finais de semana ele trabalha com moto entrega. Compensa muito, compensa bastante, por conta de que, como eu falei, o meio de transporte perigoso, mas econômico, né? Você consegue estar em vários lugares em questão de horas, entendeu? Os dados de emplacamento do Detran mostram que eram um pouco mais de 233 mil motos registradas no DF em 2021. No ano passado, o número saltou para 247 mil, um aumento de quase 6%. Ou 13 mil novas motos em circulação na cidade. Uma moto nova de modelo popular custa entre 10 e 20 mil reais. Costuma ser mais barata do que um carro usado. Outra explicação para esse aumento do número de motos em circulação é a disparada no preço do combustível. Enquanto um carro econômico faz mais ou menos 14 quilômetros com 1 litro, alguns modelos de moto chegam a fazer 60 quilômetros por litro. Mas quem pilota deve estar sempre atento aos riscos. Até os motociclistas mais experientes têm sempre uma história de acidente para contar. Estava vindo do Lago Sul, na minha faixa, na faixa da direita, a mulher mudou de faixa rápido, aí eu bati na traseira dela. Para o professor Davi Duarte, além da habilitação, o motociclista precisa também treinar técnicas para lidar com os perigos do trânsito. E o Detran, os órgãos de trânsito, têm um papel fundamental nisso, em toda a questão da prevenção dos acidentes de trânsito. O Natanael, que trabalha com moto entrega, lembra que não são só os acidentes que assustam e matam motociclistas. Perigosa porque, né, velho, é um imprevisto, né? Tudo pode acontecer, um imprevisto, um carro às vezes não dá seta e nós se machuca no meio do trânsito, entendeu? E tem altos fatores também, que é roubo de moto, né, assalto, essas coisas. Os bandidos estão tirando proveito desse aumento no número de motos. Imagens como essas têm se tornado frequentes. A moto, que ainda estava sendo paga, foi levada por criminosos em Sobradinho à luz do dia no começo do mês. Em Taguatinga, os ladrões também deixaram o dono desta moto no prejuízo. Mesmo com os riscos, é da moto entrega que o Ronaldo tira o sustento de casa. E ele conta que tem 3 motivos principais para não descuidar no trânsito. São os 3 filhos e a caçula tem só 1 semana de vida. Tem que pensar, porque é muito importante voltar, né? Ter uns filhos em casa, é o sustento da família. Vocês sabem, né? O carnaval está chegando e a expectativa em São Paulo é de que muita gente viaje para a capital. Um levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis mostra que esse ano o número de hóspedes deve ser igual ao registrado antes da pandemia. A quantidade de passageiros no aeroporto de Congonhas também deve aumentar, segundo a Infraero. Segundo a Infraero, são esperados pouco mais de 427 mil passageiros só no recesso de carnaval aqui no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. É o segundo terminal mais movimentado atrás do terminal de Cumbica. A gente, inclusive, tem números na tela para mostrar o crescimento do número de passageiros em relação aos anos anteriores. Então a gente tem, em 2019, que foi o ano que antecedeu a pandemia, 386 mil passageiros. No ano seguinte, o número cai ao início da pandemia e agora, em 2023, o
patamar volta a aumentar. E também houve um aumento significativo dos números relacionados à rede hoteleira. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo, a gente vai ter neste ano 55% da ocupação de hotéis. É o número que se iguala ao ano de 2020, porque houve naquele ano um carnaval normalmente, apesar do início da pandemia, que foi um pouco depois, mas aí a gente teve então, a partir de 2021, uma queda na ocupação dos hotéis e agora retomada em 55% para 2023. A gente tem também uma diária média aumentando em relação aos últimos anos e neste ano batendo a casa de R$ 346. Lembrando que em 2023, no carnaval desse ano, volta a programação normal. A gente tem o desfile das escolas de samba, aconteceu no ano passado, mas a gente tem também os bloquinhos de rua, algo que não ocorreu em 2022. Portanto, há um atrativo maior para o turista, para as pessoas que vêm de fora aproveitar o carnaval paulistano. E tem carnaval bom por todo o Brasil, né? O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e até amanhã.